Mariana, queria começar exatamente tentando entender o que a gente pode projetar agora para o mercado de petróleo, porque teve esse primeiro impacto, né, a gente está ainda acompanhando bastante volatilidade, mas a gente teve uma primeira alta de mais de 7% fechando o pregão na semana passada, né? Agora essa queda bastante expressiva do preço dos barris ontem. E eu queria entender para onde deve ir o petróleo, evidentemente a depender também de onde vai esse conflito. A questão toda do conflito, ele tem a gente tem diversos impactos, né? O preço do petróleo talvez seja o ativo que tem um impacto mais direto, porque você tem ali uma região produtora, né, muito importante nesse sentido, e também é uma zona de fluxo, né, de escoamento desse produto. No momento em que a gente tem, a escalada do conflito, aumenta a probabilidade que você possa ter, eventualmente, uma situação de um interrompimento de uma da produção ou até mesmo o interrompimento desse escoamento, desse fluxo dessa commodity. Então, à medida que a gente tem um aumento dessa probabilidade, os preços do barril do petróleo, sobem. Por que que agora eles estão mais ou menos comportados, né? E até também não foram, a gente não teve uma escalada dos preços do petróleo num nível assim tão ruim quanto se podia imaginar. Porque a gente não teve essa interrupção de produção, não teve a interrupção no transporte. E nesse momento agora, o que a gente está vendo é uma desescalada desse conflito. Então faz sentido a gente ver esses preços se amainando, mas ainda é tudo muito incerto, Tudo né? muito incerto, né, Mariana? A gente não. Essa perspectiva, por exemplo, de um cenário extremo, né, do fechamento do Estreito de Hormuz, com aquela perspectiva, inclusive, também de o barril do petróleo ultrapassar os US$ 100. E pensando exatamente nesse cenário, Mariana, eu queria entender. A gente já tinha um impacto de uma diminuição, ou pelo menos uma perspectiva de uma diminuição em nível global do índice de atividade econômica. E como esse impacto, né, como esse conflito, a escalada desse conflito, impacta ainda mais essa possibilidade de um arrefecimento do índice de atividade, né? Pensando, evidentemente, na importância de países da região do ponto de vista do comércio global. Eu queria entender, né, o que a gente pode mensurar hoje de impacto regional, né, e se transformando no impacto global. Olha, o principal canal de transmissão desse conflito para os preços ou para a dinâmica da economia é através da incerteza. A gente tem, né, mais dúvidas sobre o que vai acontecer à frente. Em um cenário de incerteza, o que acontece é que todo mundo fica um pouco mais cauteloso. Então, a tendência é adiar qualquer tipo de tomada de decisão, seja ela de investimento, seja uma decisão de uma construção ou de vendas, de expansão. Então, a tendência é que, num cenário de mais incertezas, os agentes econômicos se tornem um pouco mais cautelosos, então isso, de alguma forma, vai se refletir numa economia, numa atividade econômica crescendo, numa magnitude um pouco mais fraca do que antes era imaginado. Então, a incerteza é o principal canal de transmissão. E daí você abre um leque enorme sobre as possibilidades de como que as coisas vão se desenrolar. A gente falou do preço do petróleo, ele é o mais evidente, né? Então, se você tem uma alta do preço de petróleo, tudo vai ficar um pouco mais caro, gasolina vai ficar mais caro, o frete internacional vai ficar mais caro. Então, num cenário de preços mais altos, também se tem uma cautela maior. Num cenário de incerteza em relação a comércio, como é que fica o comércio de commodities? Como é que fica o fluxo de investimentos, não só para o Brasil, mas para o restante do mundo? Então, você abre muitas variáveis, muitas possibilidades. Nessa hora, a melhor coisa é dar um passo atrás e ficar um pouco mais É um cauteloso. momento de muita incerteza, né, Mariana? E vale aqui o nosso RED, ó. Hoje, terça-feira, 24 de junho, meio-dia e 39, tudo vale até, sei lá, até 5 minutos, nem isso às vezes. Mariana, pensando exatamente nesse cenário completamente incerto, a gente tem um histórico de uma busca, uma migração dos investidores a ativos seguros como o dólar.
E a gente não tem acompanhado esse cenário nessa escalada, principalmente agora. Agora até um cenário um pouco mais arrefecido, né? Um cenário Hum. de menos tensão nos mercados, mas mesmo no momento em que houve uma escalada e a gente tinha uma percepção de que esse conflito ele poderia se alastrar de uma forma mais significativa, a gente não viu essa corrida pelo dólar. O que está acontecendo com a moeda americana, com esse posto de lastro da economia global? É um momento muito interessante, né? Porque se, né, quando a gente, isso nos remete em outras situações, aonde qualquer tipo de aversão a risco se buscava o dólar norte-americano, o título da dívida dos Estados Unidos, ou até mesmo o ouro, né? E nesse momento a gente não vê isso, até vemos isso acontecendo, só que a magnitude dessa movimentação é menor do que nós já observamos em outras situações. Então, realmente é uma situação atípica. E por que isso? Porque se a gente sai desse cenário de curtinho prazo, que é em relação especificamente ao conflito, o que tem acontecido nas últimas semanas e nos últimos meses, digamos assim, é uma perda de força do dólar norte-americano frente às outras moedas, que reflete essa tratativa em relação às tarifas comerciais dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo, por serem mais por ela vir serem mais truculentas e significarem provavelmente tarifas mais altas ou preços de bens mais altos nos Estados Unidos, que vão levar a um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. Aí, nesse sentido, que é né, esse espectro mais amplo aí de curto prazo para esse ano, é de que a economia dos Estados Unidos vai perder força. E daí o dólar tenderia a perder um pouco mais de força. E também tem aqui um outro ponto super importante, que é em relação à dívida dos Estados Unidos. Se entende que hoje, né, olhando para frente, você está gradativamente pior é a situação fiscal dos Estados Unidos. Então, de novo, faz sentido essa moeda perder força frente às outras moedas. Isso é o que estava acontecendo até então. É que daí agora vem um conflito e você vê esse movimento de aversão a risco. Então, talvez isso explique por que que a magnitude do movimento é um pouco mais amena do que em outros momentos que a gente já observou na história. Pois é, em meio a esse tarifaço, né, Mariana, a gente acompanhou agora há pouco, inclusive as falas do presidente do Federal Reserve, né, Jerome Powell, relatando exatamente essa preocupação com a trajetória da dívida norte-americana e jogando para frente, inclusive, o impacto inflacionário do tarifaço de Donald Trump. Eu queria entender, em meio a essa bagunça que está o mundo, quais são os impactos esperados hoje, né? A gente está em esse cenário ainda né, um compasso de espera ali para o início dessas tarifas chamadas recíprocas por parte do presidente norte-americano, mas quais são os impactos esperados, tanto do ponto de vista de preços nos Estados Unidos, quanto também desse impacto de oferta e também do índice de atividade global? Então, para os Estados Unidos, o que se imagina é que você vai ter uma alta dos preços dos bens consumidos lá dentro. O que o Banco Central lá não sabe, ele imagina que isso vai acontecer em alguma magnitude. Agora, a grande dúvida é se isso vai se dar de forma temporária ou se você vai ter um impacto um pouco mais estrutural sobre a economia. Se for temporário, a política monetária não deveria responder a esses impactos, a esses choques que vão passar. Agora, se houver um impacto um pouco mais relevante, mais estrutural, daí sim a política monetária deveria responder. E essa, então, é a dúvida do Powell, porque eles não sabem, não têm essa resposta nesse momento. Então, o que que ele nos diz? Preciso de mais dados, preciso observar um pouco mais para poder tomar uma decisão. Enquanto isso, eu mantenho uma postura cautelosa aqui, observando o que está acontecendo. Então, essa é a postura aqui do Banco Central dos Estados Unidos, o impacto que a gente deve ter nos Estados Unidos. Agora, a tua pergunta, para o restante do mundo, isso já não é tão claro quanto a gente tem para os Estados Unidos. Talvez a gente tenha são tantas. A gente tem uma ruptura no comércio internacional. Então, você pode ter queda de preços de alguns bens por sobrar. Então, por exemplo, a China, ela pode ter mais ali, mais bens para vender e ela baixa o preço
Então, você tem uma enxurrada de bens, por exemplo, para o Brasil, de bens chineses, que por um preço um pouco menor. Mas você também pode ter uma questão comercial entre Estados Unidos e China, aonde você aumente o preço de matérias-primas que saem do Brasil. Então, não é tão óbvio. Aparentemente, para o restante do mundo, seria uma queda de preços e para os Estados Unidos, uma alta de preços. Mas, de novo, não sabemos exatamente o que vai se passar. Mas com essa possibilidade, inclusive, né, Mariana, de você citava essa possibilidade de uma enxurrada de produtos chineses, principalmente vindo para o Brasil, né, com essa tentativa de um escoamento de oferta, né, antes enviada para os Estados Unidos, né, de exportações para os Estados Unidos. E isso, como é que isso pode impactar, por exemplo, também a nossa indústria nacional? Né? Tem muita gente já reclamando aqui. Interessante, o que vai acontecer é que todos os países vão se tornar um pouco mais protecionistas, todos vão querer se defender um pouco mais. Então, essa é uma das consequências, né? A gente tem as incertezas, nós temos a percepção de que todas as economias vão se tornar um pouco mais protecionistas. Então, no caso do Brasil, é claro que a indústria doméstica, né, a indústria nacional, vai tentar se defender com essa possível entrada de bens por um preço muito menor vindas do exterior. Então, tudo vai num sentido de complicar um pouco mais, dificultar um pouco mais essa corrente de comércio. Então, fica tudo um pouco mais incerto novamente. Então, a consequência acaba sendo uma menor atividade econômica de novo. Frente, como você não sabe o que vai acontecer, a indústria dá um passinho atrás. Conversei aqui com Mariana Costa, que é economista-chefe da Mirai. Te agradeço pela disponibilidade, Mariana. Eu que agradeço, um prazer participar. O prazer é nosso. Até mais.